Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao programa Matemática Humanista ao vivo no YouTube. Esse é o episódio 2, o último episódio do ano. A gente vai conversar hoje sobre avaliação e educação matemática, provas tradicionais, que são instrumentos muito comuns, são aqueles mais usados na escola e na universidade. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que esses instrumentos de fato podem nos dizer, né? O que eles podem revelar sobre a estrutura que eles deveriam ter, que eles poderiam ter, qual estrutura eles costumam ter. Então é uma reflexão sobre esse instrumento, que é um instrumento tradicional, é um instrumento mais utilizado. Ele, de uma certa forma, não é o mais indicado para a maioria das situações. No entanto, por ser aquele mais utilizado, eu acho que é útil uma reflexão sobre ele e sobre as especificidades que ele traz consigo, né? Diante do ensino, da aprendizagem, diante da questão curricular da escola, da universidade. Então, esse é o ponto. Bem-vindos, vamos então começar a nossa fala. Primeira coisa importante é o que significa avaliar, né? Isso é algo que a gente tem que ter em mente, né? O que significa avaliar? Bom, avaliar é um processo, como diz o nome, que busca estabelecer valor, né? Investigar, caracterizar, né? Certificar até um certo ponto certos atributos, né? Que são relativos a indivíduos, a processos, por vezes também são estabelecidos externamente ou por documentos, ou por diretrizes, ou por grupos, né? Às vezes você está falando de uma avaliação dentro de um contexto escolar, então você tem um grupo de professores que está encaminhando o processo avaliativo. Às vezes você fala de uma avaliação em larga escala, onde há diretrizes externas que são colocadas. Então há vários pontos a serem observados aí. Normalmente o processo avaliativo ele se dá de diferentes maneiras e nos mais diferentes termos. Isso é algo que eu preciso falar, porque nós vamos conversar sobre instrumentos de avaliação. E é um hábito já, até do senso comum já do professor, falar assim, nossa, você marcou a sua avaliação para que dia? Ah, minha avaliação ela vai ser dia 18. A gente trata avaliação como um sinônimo de teste ou de prova, né? Na realidade, avaliar não é o mesmo que testar. Testes e provas são instrumentos, né, do processo avaliativo, né? Você pode usar testes e provas em processos avaliativos, mas há outros instrumentos, além dos testes e das provas. Então, é importante separar o avaliar do testar, né? Testar é algo ligado a um instrumento específico. Avaliar é algo muito amplo, né? Então, na nossa fala de hoje do programa, o que eu quero falar é avaliação de aprendizagem da matemática e sobre os instrumentos tradicionais, como eu falei, testes e provas. Então eu não vou falar de outros tipos de avaliação, há inúmeros tipos. Eu vou concentrar na avaliação de aprendizagem e não apenas de conteúdo de matemática. Bom, em princípio, sim, avaliação de aprendizagem de conteúdos, mas eu entendo que há outras coisas que um teste pode investigar. Ele pode ser um instrumento para avaliar outros pontos que não apenas a questão da aprendizagem do conteúdo, tá certo? Então, uma coisa que precisa ser dita é que não é viável nem possível, na minha forma de ver, dissociar avaliação de currículo. Quer dizer, quando a gente fala em avaliação de aprendizagem, a gente tem uma expectativa de aprendizagem, né? O que nós esperamos que o estudante alcance, o que nós esperamos que ele construa, né? Que ele seja capaz de construir. Isso tudo é muito apontado pelo currículo. Então, é muito difícil falar em avaliação
de forma desconectada e assim da questão do currículo, né? Então, algo importante é o que é currículo. Aí eu vou falar com vocês um pouco sobre aquela fala que eu tive na minha última palestra no Facebook, a palestra sobre BNCC, a Matemática Humanista e Currículo. Eu queria convidá-los, aqueles que estão assistindo agora, o programa que no YouTube e não assistiram essa palestra, ela está disponível aqui no canal do YouTube e também na página do Facebook. Vocês encontram essa palestra lá disponível e eu converso assim bastante sobre currículo. Eu seria aqui mais breve. A questão da avaliação da aprendizagem no contexto curricular, então, pensando sobre o que é currículo, eu vou chamar novamente a percepção de Sacristã, de Jiménez Sacristã, que eu falei justamente lá na palestra do Facebook, né? Currículo não é apenas uma grade curricular, né? Não é o conteúdo que vai ser ensinado pelo professor, né? É muito mais do que isso. O currículo é algo que tem profundas dimensões, né? A questão, a dimensão prescrita, a dimensão o documento em si, né, que apresenta esse currículo, como esse currículo ele é planejado para o professor e para a escola, como ele é recebido pela escola, adaptado frente ao projeto pedagógico da escola, como ele é realmente encaminhado e posteriormente como ele é avaliado. Então, o currículo é algo muito complexo, tem diferentes percepções filosóficas em torno a questão do currere que eu falei na minha palestra. Eu fiz uma discussão entre a percepção modernista e a pós-modernista na minha fala. Então, isso é algo importante para a gente chamar a atenção, vai estar presente aqui de uma certa maneira. Então, uma pergunta importante quando a gente pensa em avaliação é quais são os objetivos curriculares a serem alcançados, né? A avaliação é um processo que ela precisa em algum momento tornar visível o ponto que deseja ser observado, né? Normalmente não são pontos visíveis diretamente. Então você precisa, de alguma maneira, propor uma experiência ao estudante que do estudante que inclua esses pontos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Bom, então, vamos então aqui. Bom, a avaliação de aprendizagem, né, é um processo complexo que deve considerar, grosso modo, as metodologias de ensino que são utilizadas e os entendimentos acerca do que seja aprendizagem. Isso é algo muito importante, é fundamental, eu diria. Veja, quando um professor trabalha com a sua turma de uma certa maneira, eu vou até falar sobre isso mais adiante, quando ele encaminha a sua prática de ensino, se ela segue uma certa metodologia, um certo caminho, o processo avaliativo tem que ser sensível a isso, deve ser sensível a isso. Ele não pode se isolar, né, dos caminhos escolhidos pelo professor, né? Ensino e aprendizagem são processos completamente distintos, mas são indissociáveis. Não há como separar um do outro. Então, quando a gente pensa em avaliação de aprendizagem, é importante a gente pensar um pouco na questão do ensino, né? Por exemplo, uma coisa, eu até incluí aqui, fiquei resistente de incluir pra caramba, porque é a questão dos cursos de licenciatura. Se vocês perceberem bem, os colegas que estão me assistindo, que fazem curso de licenciatura em matemática ou que fizeram, eu poderia apostar com vocês uma coisa. Vocês ouviram muito mais falar de ensino do que ouviram falar de aprendizagem. A palavra ensino, ela está muito mais presente nos cursos de licenciatura do que está a palavra aprendizagem, né? E isso é uma mazela, na realidade, que decorre de um olhar que a universidade tem, que está mais focado no professor do que no estudante, né? Isso é um ponto importante. Por sinal, nessa semana eu estou soltando um vídeo novo, interessante,
que é uma crítica bastante dura a esse tipo de questão que eu falei agora. Bom, infelizmente, a avaliação na prática, quando a gente fala de testes e provas ou de avaliação, infelizmente, na escola e na universidade, esse processo fundamental ele vem sendo confundido e reduzido à, à, à mensuração unidimensional do indivíduo, a medir o indivíduo, né? Avaliar a aprendizagem é medir o indivíduo. É uma redução e uma confusão, é uma sobreposição de coisas completamente distintas, né? E que se contrapõem na realidade, né? A questão o verbo medir nem me incomoda tanto. Eu sei que o verbo medir para muitos incomoda quando você inclui o medir dentro do avaliar. Eu entendo que medir é algo natural que compõe o processo de avaliação, mas ele não resume, né, o processo de avaliação em si. Quando você vai no médico, ele te manda você fazer um exame, ele tira a sua temperatura. Ali, nesses exames, no termômetro, há medidas, há uma indicação de medida. Então, veja, agora a avaliação do diagnóstico ela já é um pouco distinta. Então, a questão é que na prática, então, como eu vinha dizendo, a avaliação vem sendo confundida com a mensuração unidimensional do indivíduo, né? Utilizada normalmente na certificação do cumprimento de algumas etapas da formação. Às vezes uma disciplina, às vezes no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre, ou na disciplina A, B ou C, ou se ele passa ou não. Normalmente, quando se fala em avaliação, se coloca sobre esse processo um olhar muito definitivo, no sentido de emitir um parecer final sobre a capacidade do indivíduo, se ele foi aprovado ou não, se ele sabe ou não. Isso é triste. A avaliação ela não tem apenas esse único fim e não deveria ser resumida a isso. Algumas tradições na avaliação de aprendizagem, nos tipos de avaliação, eu queria falar um pouco sobre isso é clássico de Bloom, né? Bloom apresentou pela primeira vez a avaliação em 3 grandes tipos, né? A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Então eu queria falar um pouco sobre esses 3 tipos de avaliação, de posicionamento, de processo avaliativo. A avaliação de aprendizagem diagnóstica, como diz o nome, ela busca estabelecer um valor inicial, né, no início do processo, sobre o conhecimento prévio dos indivíduos ou do grupo de forma geral que você está querendo avaliar, né? Então, normalmente, algo que busca iluminar aquilo que os estudantes já trazem consigo, né? Os conhecimentos já que eles já trazem consigo. Então, isso é algo fundamental quando você tem uma expectativa de aprendizagem que é apontada pelo currículo, você ter um conhecimento sobre aquilo que o estudante já traz consigo, sobre as deficiências, sobre os conhecimentos já construídos ou parcialmente construídos. Esses são pontos importantes que devem ser considerados, né? Até para o professor encaminhar seu planejamento, né? Então, isso é algo importante, né? Essas informações elas são úteis a esse planejamento, né? Também pode ser usada normalmente para identificar grupos que compartilham características, não para necessariamente ter tratamentos distintos, isso não é uma coisa muito legal, mas para o professor ter ciência, até para poder pensar em atividades ou recompor ou misturar ou gerenciar um pouco a distribuição desses grupos e a dinâmica de ação entre os grupos dentro da sua aula, né? Então isso é uma coisa importante. Quando eu falo formação, eu estou falando formação toda hora aqui,
só queria chamar a atenção de que formação eu entendo como sendo um processo que se dá no início, apontado no diagnóstico, e aquilo que o currículo aponta como esperado, né? E a formação é o caminho escolhido para tal. Então, esse é o ponto que eu estou entendendo como formação. Tá certo? A avaliação de aprendizagem formativa, já estou quase parando para fazer para as perguntas. Tá? Então, pessoal que tiver perguntas, já podem começar a fazer. Eu já vou estar respondendo aqui para vocês. Tá? Então, sobre a questão da aprendizagem, da avaliação de aprendizagem formativa, avaliação formativa, ela é talvez a mais fundamental e talvez a menos encaminhada nas escolas e nas universidades. A avaliação formativa, ela é uma avaliação que está integrada na formação, ela é componente da formação, né? E ela está bem coladinha nos processos de ensino e aprendizagem, né? Que envolvem professor e turma. Tradicionalmente, é um tipo de avaliação que propõe experiências que vão revelar informações que serão consideradas pelo professor para reposicionar as suas práticas. É um diálogo em que a avaliação ela retroage ao ensino e modifica as perspectivas de aprendizagem. Então, é um processo vivo e circular. Então, a avaliação formativa ela é útil para, às vezes, gerenciar parâmetros de intervenção ou de mediação do professor, de conflitos, né? Quer dizer, isso é uma coisa... Quando eu estava escrevendo o texto aqui que eu ia mostrar para vocês, saiu uma... Sabe aquelas coisas que saem... que saem, que são bonitas, sabe? Poéticas, assim. Sai uma coisa poética, bonita aqui. Que é o seguinte... por exemplo, para quem trabalha com EAD, com educação à distância, há muitos encaminhamentos envolvendo fóruns temáticos em plataformas virtuais e tudo mais. Ou quando você usa, às vezes, iniciativas ambientes virtuais como componentes dentro das ações de ensino, você compartilha atividades presenciais com atividades à distância em ambientes virtuais, coisas que envolvem ensino híbrido e tudo mais. Quer dizer, na EAD, a avaliação formativa ela é fundamental em termos de que ela se dá tão naturalmente porque é justamente quando, por exemplo, o tutor que está, às vezes, fazendo a mediação de um fórum, ele vai acompanhando o fórum temático, o que os estudantes estão respondendo e tudo mais, e ele usa essas informações que ele está vendo dos estudantes, os dados, as falas, os posts dos estudantes, o tutor ele usa para gerar e gerir conflitos. Olha que incrível. Quer dizer, o professor ele pode usar os dados do processo avaliativo para gerar conflitos. Conflitos formativos. Quando eu digo conflito, não é algo ruim, é algo que torna os estudantes mais engajados no processo de discussão. E a gerência desse conflito é que é arte. Ou seja, o processo avaliativo ele pode ser um ponto de vínculo do professor com o estudante e não apenas um ato em que o professor carimba o estudante com apto, não apto, sabe, não sabe, capaz e incapaz, ganha medalha ou não ganha medalha. Eu falo da avaliação como oportunidade de conexão, de aproximação, né? Isso é fundamental, gente. É fundamental.
A avaliação somativa seria aquela mais popular nas escolas e na universidade. São aquelas avaliações que buscam dar um parecer final sobre o que aconteceu, sabe? No final do processo, normalmente é um tipo de avaliação que busca informar se aquela expectativa que se tinha inicialmente foi efetivamente alcançada, né? Então, essas são, normalmente nas universidades e nas escolas, essas são as avaliações mais comuns, são os perfis mais comuns de avaliação. Vamos ver se os alunos aprenderam. Vou dar um teste, mais ou menos assim. Então, eu entendo que é um mau hábito muito grande, mesmo, falar de novo, mesmo, entender as avaliações somativas como processos de certificação. Eu falei já algumas vezes aqui no programa agora sobre isso, sobre o sabe não sabe. A avaliação somativa, ela não é apenas para dar o carimbo também, ela se dá no final do processo, mas ela, em um certo sentido, ela pode ser até considerada diagnóstica para o próximo processo que se inicia, quer dizer, o processo permanente circular de avaliação, né? O final de uma etapa pode iluminar possibilidades para o início da próxima. Isso é uma coisa importante. Ou seja, de modo geral, na escola e na universidade, os testes e provas eles são instrumentos usados em viés somativo para certificar etapas enclausuradas em cada disciplina, né? Em cada matéria. Isso é algo ruim, mas é algo do modelo. É algo que a gente tem que combater, mas que a gente tem que entender que existe e que para poder criticar a gente tem que conhecer. Então esse é um ponto importante, né? Chegando na hora de parar, deixa eu ver as perguntas aqui, estão chegando as perguntas estão chegando. Então, correlações entre ensino e aprendizagem e avaliação. Eu vejo o seguinte, aí eu pergunto a vocês, se vocês concordam comigo. Eu entendo que quando há centralização no ensino por meio de aulas expositivas, que é a aula tradicional, a aula presencial, expositiva, o professor falando no quadro, normalmente, quando há uma centralização muito grande no processo de ensino, normalmente há uma correlação, até no próprio entendimento que o professor tem de aprendizagem e de encaminhamento avaliativo da aprendizagem, normalmente ele vai encaminhar a avaliação da aprendizagem de modo igualmente centralizado, igualmente centralizador, de forma centralizadora, em cima de um único instrumento, local, pontiagudo. Às vezes, o período de observação é estreito, é local, né? Eu estou fazendo a disciplina tal, então eu tenho aquela prova bimestral daquela disciplina, eu tenho a primeira prova, a segunda prova. Então, é algo que você tem um momento bem específico, um período de observação bem curto e, enfim, normalmente isso acontece quando um professor centraliza muito a sua forma de ensino. Ele normalmente se alinha mais a uma forma igualmente centralizadora de avaliação de aprendizagem. Já por sua vez, quando um professor ele encaminha as suas práticas de ensino de uma maneira mais descentralizada, eu digo da sua figura, assim, em termos de ele não ser o único canal com o estudante, há um canal entre estudantes, quer dizer, o professor, isso é uma coisa que eu já via já desde os PCNs, tá certo? Quer dizer, de você propor o professor mediador, né? Ele entra dentro de um processo onde ele é um gestor, né? Aquela coisa do gerar e gerir conflitos.
Então, quando há essa disposição do professor em descentralizar as suas práticas de ensino, normalmente ele é mais sensível a perceber e a encaminhar a necessidade e a avaliação de uma forma mais descentralizada. Então, normalmente ele usa outros instrumentos, que não apenas o teste, às vezes ele pode usar um teste ou uma prova tradicional. No entanto, ele pode usar outras estratégias, né? Ele pode propor tarefas mais longas, a construção de relatórios, relatórios cruzados, né? Estudantes avaliando outros estudantes, portfólios. Então há diversas estratégias diferentes que se alinham mais a uma visão mais sensível da possibilidade do estudante aprender não apenas com o professor, mas também com outro estudante. Tá certo? Então, é isso. Perguntas! Chegamos à hora das perguntas. Eu vou dar só uma paradinha na câmera que ela já está quase chegando aqui na hora. Ela tem um limite de 30 minutos. Eu vou dar uma paradinha na câmera e voltar. Só um minuto. Então, estou voltando, vamos lá. Então, prosseguindo. Perguntas. Perguntas. A Marcele poderia exemplificar uma avaliação formativa? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, você imagina que você está, às vezes, na escola. Vou imaginar que você está na escola e você pode usar um teste. Você pode usar um teste como instrumento de avaliação formativa. Então, por exemplo, você vai usar um teste, pode ser super tradicional, o mais tradicional possível. E aí, depois que o seu estudante ele faz o seu teste, ele te entrega e você leva para casa e você corrige, por exemplo, você pode pedir para esse seu estudante, você pode dar um feedback para ele, particularmente sobre os erros que ele cometeu, né? Então você está dando um feedback para o seu estudante, né? Você pode pegar o conjunto de testes da sua turma, fazer um mapeamento das eventuais dificuldades que são compartilhadas pelo grupo e você propor uma tarefa ou um realinhamento das suas estratégias de ensino para poder abordar esse ponto comum de dificuldade, né, que você identificou por meio do teste. Então, você pode pensar numa aula extra ou atividades usando recursos computacionais. Por exemplo, se você aplica um teste como um instrumento de avaliação formativa e você vê que nesse teste os seus estudantes estão com uma dificuldade, por exemplo, muito grande com traçado de gráficos ou com a interpretação dos coeficientes, por exemplo, da expressão algébrica que define uma função quadrática, e você fala, olha, o parâmetro A ele tem a ver com a concavidade da parábola, que é gráfico dessa função, etc. Então você pode bolar um exercício ou uma aula usando GeoGebra, onde eles vão manipular controles deslizantes, por exemplo, para poder modificar os parâmetros das funções quadráticas ou fazer investigações. Você, professora Marcele, pode pensar em um conjunto de atividades para mobilizar essa dificuldade. Você pode propor um fórum de discussão sobre essa dificuldade compartilhada. Então, isso é uma forma de usar um teste absolutamente tradicional em um viés de avaliação formativa. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Mais perguntas? Vamos lá. Deixa eu. O Gerlan está perguntando o seguinte: como fazer uma avaliação de uma turma de nono ano utilizando questões antigas da Provinha Brasil? Deixa eu. Então. Bom, como fazer uma avaliação de uma turma do nono ano utilizando questões antigas da Provinha Brasil?
Bom, Gerlan, você está fazendo uma pergunta importante que eu vou abordar em seguida agora no programa, que é o seguinte: veja, você está falando fazer um teste, ou você pensa em propor um processo avaliativo usando um teste que tem questões antigas da Provinha Brasil? Bom, a questão é, para eu poder dizer como, se for esse o caso, como você usar questões antigas da Provinha Brasil, a primeira pergunta que eu faço a você é: quais seriam os seus objetivos fazendo isso? Quais seriam os seus objetivos? Eles são, por exemplo, mobilizar no estudante alguma habilidade específica? Você quer fazê-los, talvez ilustrar como funciona esse tipo de prova? Você quer. Qual é o seu objetivo como professor? Dependendo de qual seja, a forma de construir o teste para compor o seu processo avaliativo, ele vai se dar de forma totalmente distinta. Então, veja, não há como eu responder a sua pergunta sem eu ter um entendimento da sua intenção por detrás do instrumento. Tá certo? Mais perguntas? Temos mais perguntas? Deixa eu verificar. A Júlia. A Júlia está fazendo aqui uma pergunta interessante, que é a seguinte: estou curiosa para saber quais são as 10 coisas que um professor de matemática não deveria fazer. Júlia, obrigado pela presença, obrigado pela observação. A Júlia está se referindo, quem está acompanhando a página no Facebook, eu estou lançando nessa semana um vídeo bastante polêmico, onde eu apresento 10 práticas, 10 coisas que um professor de matemática não deve fazer, mas que infelizmente muitos fazem. Então, é um vídeo bastante polêmico, não percam. Júlia, você vai continuar curiosa ainda. O vídeo está saindo até o final dessa semana no YouTube. Eu talvez coloque no Facebook, não tenho certeza ainda. Eu até queria convidar todos vocês que estão assistindo agora o programa, por favor, se inscrevam no canal, para que aí cada vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão ser avisados. Então se inscrevam no canal, inscrevam-se, por favor. E clica no sininho que tem para poder ativar as notificações. Porque aí, cada vez que tiver um vídeo novo, a gente vai dar prosseguimento. E aí vocês podem ver o que está acontecendo no canal. Tá certo? Então vamos dar prosseguimento. Falando então agora especificamente sobre o assunto do programa, né? Sobre os testes e provas tradicionais. Vejam, como o Gerlan fez uma pergunta e eu falei, depende muito do que você busca, então fica muito difícil falar de instrumentos de avaliação quando você não tem certas premissas, um quadro minimamente estabelecido sobre o qual esses instrumentos chegam. Eles vêm iluminar, tá certo? Então eu vou colocar 3 premissas importantes sobre tudo que eu vou falar a seguir. Primeira premissa: os processos de ensino e aprendizagem eles se deram em acordo com os entendimentos apontados pelo currículo. Ou seja, tudo que aconteceu na escola, na sala, se deu em termos de ensino e aprendizagem. Eu não digo aprendizagem de maneira satisfatória ou não, mas eu digo os termos gerais dos processos, eles se deram alinhados ao que era esperado ou apontado pelo currículo. Tá? Premissa 2. Os objetivos educacionais a serem atendidos estão claros para todos. Por exemplo, se uma escola ou uma universidade tem vários professores de matemática de uma mesma disciplina, todos acham a mesma coisa, todos têm o mesmo posicionamento, há um consenso, algum entendimento comum sobre aquilo, né? Então isso é algo importante. Então eu estarei assumindo na minha fala que há um consenso compartilhado, tá? Por todos, né? Um consenso realmente
assim, compartilhamento. Premissa 3. Testes são compostos por questões. Então, provas e testes são compostos por questões. Cada questão, ela propõe ao estudante uma experiência, certo? Um problema, na qual, quando ele resolve, quando ele começa a escrever, ele está vivendo uma experiência. E ele está tornando visível o que eu quero ver, né? Então, a solução de uma questão, ela resume, né, uma experiência importante e os erros e acertos cometidos pelo estudante que faz a prova, o teste, eles vão abastecer o processo avaliativo. Ou seja, essa premissa 3 está dizendo o seguinte: há um interesse do professor no acerto como há no erro. O erro não é algo indesejável, ele é um ponto de conexão, é um ponto que ilumina o que o professor deseja conhecer, né? Então o erro é importante. Então, quando eu falar em prova, em teste, em qualidades desejáveis, a capacidade de um teste promover ou tornar visíveis erros de interesse é uma qualidade importante. Então, vou falar de 2 pontos. Um muito breve e um eu vou me aprofundar mais. Nesse programa, até posso falar mais. Depois do primeiro, que é a confiabilidade, eu vou falar mais, posso falar em outro programa se vocês quiserem. Os 2 pontos a serem abordados agora é a confiabilidade de um teste e a validade de um teste. Tá? Eu vou usar teste e prova como sinônimos aqui. Tá certo? Confiabilidade de um teste. O que é a confiabilidade? A confiabilidade de um teste é uma qualidade que ele tem de fornecer resultados semelhantes quando os grupos que fazem aquele teste são semelhantes. Ou seja, se você aplicar aquele teste em grupos semelhantes, com características semelhantes, o resultado que ele aponta, a nota, é semelhante. Então, essa é uma qualidade do teste, né? Quer dizer, isso é algo bastante importante. Mas é uma condição necessária a um bom teste. Mas não é uma condição suficiente para um teste ser bom. Tá? Eu não vou falar muito sobre a confiabilidade aqui. Eu vou falar mais sobre validade, porque é o ponto que eu acho que mais me incomoda na escola e particularmente na universidade. Tá? Validade. O que é um teste válido? Bom, a validade de um teste é uma característica que refere-se, é a mais fundamental. O teste, o que ele me fornece, né? O que ele busca medir, o que ele mede, o que ele pretende medir, era o que ele desejava medir, ou seja, ele realmente manifesta ou faz os alunos manifestarem aquilo que eu gostaria de ver. Ele é um instrumento que me permite realmente investigar, medir o que eu quero medir. Essa é a qualidade mais fundamental de um teste. É a mais fundamental de todas. Aí eu vou agora chamar a atenção de algo, porque a confiabilidade ela não é suficiente para um teste ser bom. Eu vou dar um exemplo interessante de um instrumento confiável, mas que não é válido. Eu tenho, no meu banheiro, aqui em casa, eu tenho uma balança. E ela é uma balança curiosa, porque quando eu subo na balança, ela mede a minha massa sempre 5 quilogramas a mais do que a minha massa real, sabe? Então, digamos, se a minha massa for 95, ela bota 100. Se a minha massa é 92, ela mostra 97.
Então, quando eu meço a minha massa, eu faço isso diariamente. Por exemplo, ela vem me dando a mesma medida sempre, sabe? Ainda bem, né? Não tô engordando, não tô engordando, mas ela vem dando a mesma medida sempre. Então ela é confiável. Ela é um instrumento confiável no sentido dela sempre fornecer a mesma medida. Porque a minha massa não mudou. O problema é que a massa que ela sempre fornece, e que nesse sentido que eu falei anteriormente seria confiável, ela não é uma medida válida em termos de não ser a minha massa real. Então, muitas vezes, nós, professores, quando fazemos um teste, nós fazemos um teste que ele é um teste confiável. Nossa, fiz a minha prova, apliquei, todo mundo se ferrou, todo mundo sempre se ferra, ou todo mundo sempre se dá bem na minha prova. Mas a questão primordial não é se os comportamentos apontados são sempre os mesmos. O ponto é o comportamento que ele revela é válido. Será que o que ele revela, esse instrumento, ele foi bem feito ao ponto de realmente revelar o que eu quero? O que é suficiente para eu falar que esse aluno, no final do ano, ele foi aprovado? Ou no final da disciplina ele passou? Será que o meu instrumento, ele foi feito com esse cuidado a ponto de ser um instrumento válido? Essa é a discussão do programa. Vamos falar sobre isso agora. Quais são os tipos de validade de um teste? Primeiro tipo de validade, a validade nominal. O teste apresentado, ele se debruça sobre o assunto. É um teste de matemática. Eu estou fazendo um teste sobre trigonometria. Então, se você colocar no teste de trigonometria, colocar questões de geografia, ele não tem uma validade nominal. Então, a validade nominal de um teste é o conteúdo previsto, o que eu quero observar, é o que ele vai manifestar, grosso modo, é o que está ali em termos nominais. Né? A validade do construto. Isso é uma das mais complexas de serem entendidas. É aquela central, para falar a verdade. Quer dizer, o teste mede bem aquilo que ele busca medir. Por exemplo, digamos que eu queira fazer um teste para tentar me permitir a avaliação do conhecimento ou das habilidades dos meus estudantes na resolução de problemas envolvendo cálculo de área e perímetro, por exemplo. Né? Então, eu coloco uma questão na prova onde eu peço para o estudante calcular a medida do perímetro. No entanto, as medidas que eu coloco, elas exigem contas muito complexas. E, por vezes, essas contas, elas concorrem com aquilo que eu quero ver se o estudante consegue fazer. Então, às vezes, o estudante encaminha tudo corretamente em torno da questão do conceito de perímetro, do cálculo da medida e tudo mais. No entanto, a conta configura em si uma dificuldade externa ao que eu quero observar. Então, essa não é uma boa questão. Se os fim. Aí, Gerlan. É Gerlan. Né? Gerlan Silva. Gerlan, veja. Se o meu objetivo, se o meu desejo é ver se o meu estudante tem proficiência na habilidade de resolver um problema envolvendo o conceito de perímetro, colocar algo que envolva cálculos complexos não torna essa questão um bom instrumento. Que tal? O que vocês acham disso? Isso é fundamental. Esse é o ponto mais delicado do programa. O que você quer observar?
A questão, ela é boa quando ela te permite observar o que você deseja, professor. Ela deve ser um instrumento para que o aluno manifeste o que você quer observar. A validade diante de critérios considerados. Isso é uma coisa importante. Por vezes, por exemplo, na minha universidade, para um estudante passar numa disciplina, ele tem que ter média 6. Então, quando eu penso numa prova, num teste ou algo do gênero, a nota 6 ela tem que ter um significado diante dos critérios considerados. Ou seja, se 6 é a nota mínima para a aprovação, na minha prova deveria ter 6 pontos que contemplam o mínimo que o estudante deve saber para obter a aprovação. Ou seja, a validade do meu teste diante de critérios externos, critérios que são usados posteriormente no processo avaliativo, tá certo? A validade formativa. A Marcele fez uma pergunta interessante, pedindo um exemplo, né? Então, a validade formativa quer dizer qual é a capacidade do meu teste ser ou revelar informações úteis para uma eventual intervenção, né? Então, esse meu teste foi bem construído na hora que eu monto, por exemplo, uma questão discursiva e eu tenho os itens A, B e C. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei para Marcele. Marcele, vê se está legal isso aqui que eu vou falar. Ó. Se você está querendo ver se os seus estudantes entendem o papel, como que cada coeficiente de uma função quadrática afeta a disposição do seu gráfico, por exemplo, então você pode bolar uma questão dentro do seu teste, aonde ela tem itens A, B, C, D, e a estrutura desses itens, desses subitens, ela vai guiando o estudante no raciocínio, no caminho que você deseja vê-lo percorrer. Então, às vezes, a estrutura dos itens das questões ela deve ser feita de maneira a propor o percurso que vai ser viável para o seu planejamento de intervenção. Que tal isso? Bacana ou não? Façam perguntas, façam perguntas. Quero ver as perguntas aqui, né? Isso é algo fundamental. A validade formativa de um teste. A validade de conteúdo. Isso é algo importante, que parece um pouco a validade nominal, mas não é bem a mesma coisa. Por exemplo, digamos que eu tenha uma. Eu vou voltar para o exemplo de um teste de trigonometria. Então, no teste de trigonometria, eu tenho uma série de coisas que foram trabalhadas, né? Uma série de conteúdos. Então, há uma validade de distribuição de conteúdos. Será que eu consegui ser exaustivo? Nas minhas questões da prova, eu consegui cobrir tudo, eu contemplei o máximo possível, né, os pontos que eu julgo ou o currículo aponta como serem aqueles mais importantes. Isso é algo importante para o seu teste, a validade do conteúdo. Agora a gente está chegando no fim para mais perguntas, né? A arquitetura de um teste válido, isso aí é muito importante, né? Porque eu acho que é um desafio muito grande para o professor, né? É criar um teste, bolar uma distribuição de pontos na prova tradicional, e aí você usar esses pontos para dar um retorno sobre o estudante, né? Às vezes, quando um professor ele erra a mão e ele faz uma prova muito difícil ou muito fácil, isso gera consequências, né? Então eu vou dar um exemplo aqui nessa figura que está cadê? Aqui, essa fila, né? Eu estou imaginando que eu construí simbolicamente, é super metafórico,
os estudantes assim dispostos em ordem assim crescente de entre mil aspas, né, dentro do contexto unidimensional da coisa, de conhecimento de trigonometria, digamos assim. Então, mais à esquerda estariam aqueles estudantes que ainda estão construindo esses conceitos. E mais à direita, há os estudantes que já estão mais avançados nessa construção. Então, por exemplo, se a minha prova ela é muito difícil, muito difícil, eu só consigo ter informações, eu só consigo discriminar, ter comportamentos distintos entre os estudantes que estão na extrema direita dessa fila que eu coloquei. Eu só consigo ter informações e capacidade de diferenciar estudantes de alta proficiência, né? Então, normalmente, um professor experiente sabe que quando ele erra na mão de um teste, é justamente quando as notas são assim: 2, 2, 0, 0, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 9, em poucas notas intermediárias. Isso quer dizer que o professor errou na mão e ele não conseguiu discriminar os estudantes que estão no início até o meio da fila. Então todo mundo foi concentrado do lado mais com as notas menores. Todo o grupo, do início até o meio da fila, eles ficaram na parte de baixo. Já se a prova é fácil demais, eu só consigo realmente ter a capacidade de diferenciar os estudantes de menor habilidade. Porque aqueles de habilidade média ou maior habilidade, eles têm uma nota muito alta e eu não consigo discriminar, diferenciar um do outro. Então, às vezes, são notas muito altas, tá certo? Então, essas são dicas para o professor entender essa questão dessa redução unidimensional, que eu acho complicadíssima, tá certo? Claro que, veja, o mundo funciona assim, né? Dentro da escola e da universidade, mas, sinceramente, isso é algo que a gente tem que mudar. É importante nós criarmos outras dimensões, tá? Quer dizer, a gente. Outro ponto importante, quer dizer, a gente tem o teste, aí a gente dá uma nota para o estudante de 0 a 10. Mas a questão que eu pergunto, isso aí é o que todo mundo faz. Se vocês, professores, estão me assistindo, vocês aplicam o teste e veem as medições, as notas. São medições, tá certo? Mas a questão é, qual é o seu hábito, professor, de dar uma devolutiva? O que o seu 8 significa? O que o seu 6 significa? A se pensar. Então, no caso, eu vou retomar, eu estou acabando já, o caso da minha universidade, em que para eu poder passar, para o estudante passar, ele tem que ter no mínimo 6. Quando eu penso numa prova, eu penso em 6 pontos, esgotando todo o conteúdo, né? Em níveis de dificuldade fácil e média. 6 pontos aí. E o início de uma maior dificuldade. Esses são os 6 pontos. E depois, com os 4 pontos restantes, eu crio questões aonde vão tentar esgotar o conteúdo ou em itens de maior dificuldade para poder pescar e diferenciar os estudantes de alta habilidade naquele conteúdo. Então, o desenho de uma prova é algo absolutamente complexo. Não é algo simples. Fazer uma prova bem feita é uma das tarefas mais difíceis vividas por um professor. Acreditem quando eu digo isso. Então, o professor que simplesmente pega questões aleatórias de bancos de itens, de questões, de provas anteriores e monta uma prova, um instrumento e aplica, essa não é a melhor maneira de se compor um instrumento de avaliação sensível ao que você faz para aquela turma, em termos de ensino, e o que você espera em termos de aprendizagem.
É muito importante que dentro da vida corrida do professor, da correria, eu entendo bem, mas que seja de maneira criteriosa a composição desse teste seja feita alinhada ao que foi trabalhado com os estudantes em sala e de maneira fina, né? Isso foi o que eu falei. Então, basicamente é isso, quer dizer, a gente tem que pensar o que significa o 2, o que significa o 6, o que significa o 8. Ah, um 8 na minha prova significa o quê? Se a minha prova tem esse desenho, provavelmente significa que ele domina a parte básica e ele consegue fazer algumas coisas mais complexas, pela própria composição e distribuição dos pontos e do nível de dificuldade presumido das questões. Então, isso é algo para vocês pensarem, tá certo? Perguntas! Chegamos ao fim. Faltam 3 minutos. Ops. Vamos lá. Faltam 3 minutos para acabar, mas nós temos um papo ainda com as perguntas. Vamos então ver algumas perguntas. Caramba, perguntas a beça. A Marcele falou que entendeu. Que bom, Marcele, legal. O Marcos Paulo tá falando o seguinte, deixa eu botar aqui. Durante muito tempo eu vi colegas de diversas áreas pautarem o conteúdo programático pelos processos seletivos, em particular, vestibulares. Desculpe, deixa eu botar aqui. Marquinhos, querido amigo. Então, isso é um fato. E isso acontece até hoje. Se nós olharmos o ensino médio brasileiro, até hoje, ele é totalmente induzido, né, pelo que acontece no Enem. Né? Então, por exemplo, nós temos questões que são super complexas. Por exemplo, no Enem não há indicação, por exemplo, de trabalho com vetores. Tá certo? Não há vetores no Enem dentro da lista de conteúdos previstos que compõem os conhecimentos geométricos ou algébricos, geométricos, numéricos, geométricos e algébricos, seria a parte de geometria analítica, digamos assim, não tem vetores. Então, por exemplo, o ensino médio no Brasil inteiro praticamente não fala em vetor. Ele fala no vetor na aula de física para representar a ação de uma força, mas não fala do vetor de forma analítica, usando coordenadas ou operações ou coisas do gênero. E aí, quando chega na universidade, o estudante vai fazer geometria analítica e o professor de geometria analítica acha que ele já sabe vetores. Ele já trata isso como se isso fosse um fato. Então isso é um problema. Isso que o Marquinhos falou é super verdade. Quer dizer, aí é aquela história. Eu volto à pergunta do Gerlan que ele fez lá na primeira metade do programa. Qual é o objetivo do professor? Né? Se o professor está usando, ele está trabalhando em um pré-vestibular ou ele está entendendo que o ensino médio é uma etapa. Quer dizer, agora o ensino médio virou parte 1, parte 2 e parte 3 do Enem, convenhamos. Né? Apesar das novas diretrizes curriculares do ensino médio nacional terem passado recentemente, apesar da base nacional curricular comum que está proposta, está na mão do CNE e tudo mais, eu digo que o nosso ensino médio ele é parte 1, parte 2 e parte 3 do Enem. Né? O Marcos está falando então ainda o seguinte aqui, deixa eu botar aqui, eu sempre preferi abordar as
minhas próprias questões para que a avaliação fosse mais personalizada para a realidade das minhas turmas. Perfeito, isso é fundamental. Quando você dá a sorte de achar uma questão de um outro lugar ou feita por um outro colega que está em total sintonia com o que você faz, sem problema. Sem problema. Agora, quando isso não acontece, eu acho que essa, Marcos, é de fato o que deve ser feito, né? A Angel tá falando aqui, super concordo com o Marcos. É isso, super concordo com o Marcos. Legal, Angel, obrigado pela presença. Tá falando com ela hoje mais cedo. Muito legal, sempre presente aí. Pedro Mota aí, ó. Pedro Mota, grande amigo meu. Meu melhor amigo. Tá perguntando aqui o seguinte, olha. Há um entendimento onde o professor é muitas vezes pressionado, sobretudo na escola, de modo a produzir avaliações tradicionais. Isso se relaciona com a questão dos vestibulares e concursos no país? Caramba, meu amigo, que pergunta excelente! Muito boa. Há pressão, sim. Na escola pública, há muita pressão. Por parte dos gestores, parte de coordenadores pedagógicos, diretores, que o professor, em algum momento do seu processo avaliativo, ele faça uso de instrumentos similares àqueles que estarão presentes nas avaliações externas. Isso é algo, muita pressão. Na escola pública, quem for professor da escola pública, nossa, me diga aí, é o que mais há. Essa é a maior pressão. Na universidade, também. Agora, eu falo até por mim. Eu me sinto, em vários momentos, eu não digo pressionado por alguém, mas no contexto ao qual eu estou inserido, eu me vejo sim, me sinto pressionado pelo contexto em utilizar as formas e os instrumentos de avaliação normalmente utilizados. Agora, eu sempre, em todas as disciplinas que eu trabalho, eu sempre crio instrumentos adicionais aos tradicionais, sempre. Então, os meus alunos que estiverem me assistindo, eles não vão me deixar mentir. Mas, Pedro, a sua observação, ela foi absolutamente excelente. Pergunta foi maravilhosa. Muito obrigado pela pergunta. A Ângela fala que está com problema com a balança. Tomara que ela seja confiável, mas não seja válida, então, Ângela, né? Seja que nem a minha, ela está dando sempre para cima. Isso aqui o Marcos colocou algo bastante interessante, que é o seguinte. No afã de contextualizar, muitas vezes as avaliações tomam um grau de dificuldade muito maior, mas não aquilo que ela queria avaliar. Sem dúvida, a questão contextualizada em termos extra-matemáticos, agora eu vou falar um problema que por vezes demanda um processo de tradução ou de modelagem matemática e o posterior encaminhamento e resolução do modelo, isso de fato é algo a mais, gera uma dimensão maior de dificuldade. Mas dependendo de qual seja o fim da avaliação ou qual seja o ponto apontado pelo currículo que essa avaliação busca tornar visível, isso pode ser uma coisa muito relevante e fundamental, né? O Gabriel está perguntando uma coisa importante aqui. Vamos lá, o Gabriel. Professor, na faculdade vemos muito a questão do professor carrasco e do professor mamata. Não estaria em alguns casos isso aglutinado
na questão do ensinar e do avaliar? Sim, essa pergunta do Gabriel, ela é maravilhosa, tão maravilhosa quanto a pergunta do Pedro. Agradeço muito a oportunidade que você está me dando de falar sobre isso, porque às vezes o fato de um professor fazer uma avaliação justa, bem pensada e que fornece notas reais. Notas, quando eu digo notas reais, que realmente significam, essas medições, elas são significativas da proficiência dos estudantes. E, por vezes, essas notas são maiores do que a média, porque as provas são normalmente utilizadas, elas são mal feitas, e por isso tem notas baixas, ou são provas desalinhadas com o que o professor fez. Esse professor é chamado de mamata. E às vezes, os próprios estudantes, às vezes, acham que esse professor é mamata. Às vezes, a escola, às vezes, a própria universidade acha que a qualidade do curso dada pelo professor é medida pelo quase pelo não vou dizer pelo fracasso dos estudantes, mas o percentual de reprovação ele indica a qualidade do curso, o nível do curso, se é um curso de alto nível. Essa é uma visão horrenda da matemática e da avaliação em matemática. Quer dizer, como pode alguém achar que o nível de um curso está relacionado com a nota baixa ou com a dificuldade de ser aprovado? Isso é algo doentio, tá certo? Então, por vezes, os professores reconhecidos na universidade são os carrascos, né? São os carrascos. Isso é uma loucura, né? Isso é uma coisa torta, absolutamente torta, o que nós estamos fazendo, né? O professor ele tem que pensar numa avaliação justa, em um ensino e uma avaliação concebidas em acordo, sensível ao estudante. Entendem? Poxa, isso é algo fundamental, mas não. A gente está realmente tendo problemas. Tá certo? Isso não acontece. Na universidade, não acontece. Tá certo? Isso é uma loucura. Tá certo? É... Queridos, nós estamos chegando no final. Eu queria agradecer muito mesmo a vocês. Queria me despedir dizendo, vou até colocar aqui algo bonitinho que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês gostem. Algo bem bonitinho. Um Feliz Natal a todos. Um ano novo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham verdadeiramente um Natal e um Ano Novo repleto de alegrias, felicidades. Espero que esse programa ele tenha sido importante para vocês. Em 2019, nós vamos continuar no Facebook fazendo as palestras mensais. Nós vamos continuar ao vivo aqui fazendo o programa Matemática Humanista ao vivo no YouTube, toda segunda-feira, 8 horas. Eu agora estou entrando em recesso de festas e de férias. Então volto em fevereiro, vou sair da frente aqui, fevereiro aqui. Então o programa volta agora em fevereiro, tá certo? Nós vamos ter uma palestra no Facebook dia 15 de janeiro sobre os cursos de licenciatura. Então essas perguntas que o Gabriel fez, que coisas observadas pelo Marco, pelo Pedro, pela Ângel, pela Marcele, pelo Gerlan, estarão presentes lá também. O site Matemática Humanista, ele vai estrear também no ano que vem e ele vai ser muito importante, pois ele vai trazer coisas muito legais, materiais para professor, sugestões de atividades, bate-papo, podcast sobre avaliação, sobre instrumentos de avaliação, sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre séries iniciais, sobre vários pontos que foram pedidos pelos professores na página do Facebook, em enquetes que eu fiz esse ano,
Para mim, esse programa e a Matemática Humanista está sendo um sonho. Eu estou realizando, eu achei o meu nicho, achei o lugar onde eu posso falar as minhas coisas, a minha posição. Eu posso falar com pessoas reais, pessoas interessadas, pessoas comuns. Eu posso falar de opinião, eu posso falar de academia, eu posso falar de artigos, mas não é algo livre. Bem-vindos. 2019 promete, queridos, tudo de bom. Um abraço cordial, um beijo do tio Matias e a gente se fala. Valeu, valeu, valeu. Vou tirar o Papai Noel, vou tirar a árvore, vou tirar o tio Matias e deixar um beijo. Tchau, tchau.